Vamos discutir agora o perfil lipídico e, na sequência, como a gente faz para avaliar os transtornos musculares. Quando nós falamos, então, de perfil lipídico, nós precisamos lembrar rapidamente o metabolismo de lipídio. Então, os lipídios são absorvidos no intestino, no plasma, eles estão transformados em quilomicrons, que são quebrados por enzimas, gerando remanescentes. Essa quebra enzimática faz com que haja liberação de ácidos graxos livres para os tecidos. Esses remanescentes vão para o fígado, onde são ligados às apolipoproteínas e aí são transportados na circulação e voltam ao fígado também por meio de moléculas chamadas de VLDL, ILDL, LDL e HDL. Dentre essas partículas, nós temos algumas que são mais importantes, porque o ILDL ele é muito rápido, ele é instável, seria o intermediário, tá? VLDL é uma partícula de muito baixa densidade, LDL de densidade baixa e a gente fala em HDL de alta densidade, tá? E LDL seria uma de densidade intermediária, mas ela é muito instável, então nós não a consideramos no cálculo de colesterol total. Então, quando a gente pensa em alterações do metabolismo lipídico, nós vamos pensar no seguinte: quais são as doenças que podem causar essas alterações e quais são as consequências que nós podemos encontrar? Então, a gente vai pensar nas dislipidemias, que são alterações que podem acontecer na concentração do colesterol total de frações ou triglicérides. A gente pensa na aterosclerose, angina pectoris e infarto agudo do miocárdio. Nós vamos discutir o que acontece em cada uma dessas doenças. Vamos começar então com as dislipidemias. Quando nós falamos em dislipidemias, nós temos que lembrar que a classificação pode ser etiológica. Quando nós falamos uma classificação etiológica, a gente está pensando na causa da dislipidemia. Então, essas dislipidemias podem ser primárias. As dislipidemias primárias, elas são relacionadas a alterações metabólicas genéticas constitutivas. Por outro lado, as dislipidemias secundárias, elas são relacionadas a algumas condições que acabam alterando o metabolismo lipídico. Então, nós podemos pensar como essas condições, alguns exemplos, né? Doenças crônicas, então, diabetes mellitus, a gente vai ter alteração do metabolismo de lipídio, porque nós temos, então, alta disponibilidade de açúcar se o paciente estiver descompensado, obesidade, hipotiroidismos. Os hormônios tiroidianos são extremamente importantes para organização e manutenção do metabolismo lipídico, doenças renais, hepatopatias colestáticas crônicas, certo? A gente pensa aqui em alguns tipos de medicamentos que podem causar dislipidemias. Alguns deles, principalmente, a gente pensa em diuréticos que têm, como a espironolactona, beta-bloqueadores, corticosteroides. Os corticosteroides, a gente precisa lembrar que eles são medicamentos que têm a estrutura parecida com o cortisol, e o cortisol é extremamente importante no metabolismo de lipídios. Vide a síndrome de Cushing, em que o paciente, devido à alta concentração de cortisol na circulação, ele tem, então, alteração no metabolismo de lipídios. A gente pensa em medicamentos anabolizantes, então os hormônios masculinos, eles fazem com que haja um aumento, né, um anabolismo, um aumento da musculatura, mas, por outro lado, eles causam dislipidemias. E a gente pensa em ciclosporinas, tá? Que são medicamentos importantes para tratamento de alguns tipos de tumor e até mesmo para como imunossupressores. Além disso, as dislipidemias são muito relacionadas a hábitos de vida inadequados. Então, a gente pensa o seguinte: sedentarismo. Lembrando que sedentário é todo aquele que não faz 30 minutos diários de exercício, considerando que correr atrás de um ônibus, por exemplo, não é um exercício físico para a Organização Mundial de Saúde. Dieta inadequada, a gente está pensando numa dieta, então, com alta ingestão de calorias, então, hipercalórica, hiperlipídica, e tabagismo. O tabagismo, ele acaba alterando algumas condições, principalmente nos nossos vasos sanguíneos,
e ele vai acabar fazendo com que o paciente que tem a dislipidemia possa desenvolver a aterosclerose. Além dessa classificação etiológica, nós também podemos fazer uma classificação laboratorial. Quando a gente faz essa classificação laboratorial, a gente vai pensar em hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia isoladas, tá? Então, é só o colesterol total e frações que está alterado ou é só o triglicérides. A gente tem a hiperlipidemia mista, que nesse caso eu tenho alteração tanto no colesterol total quanto nos triglicérides, e existe também uma alteração em que o paciente pode apresentar os parâmetros normais, mas com uma diminuição considerável de HDL colesterol. Então, aqui nós vemos qual é a influência que nós temos, então, na alta concentração ou na modificação dessas dislipidemias em relação à aterogênese. Para lembrar, né, antes de tudo, a aterogênese é uma doença caracterizada pela obstrução de artérias, principalmente as artérias coronárias e a carótida, o que leva, então, a diminuição de fluxo sanguíneo, né? Se for na coronária para o coração, causando então um infarto agudo do miocárdio. Se nós pensarmos então na carótida, a gente está pensando em diminuição de oxigenação do encéfalo, e isso vai causar um acidente vascular encefálico, certo? Então, isso é importante nós lembrarmos que isso aqui a aterogênese vai causar. E aí, como que isso acontece? Então, na primeira etapa, existe então um mecanismo de alguma coisa vai levar à lesão do endotélio vascular, certo? Então, pode ser um trauma mecânico, pode ser estresse, pode ser infecção, pode ser, por exemplo, presença de espécies reativas de oxigênio que são geradas a partir do fumo. Então, nessa primeira etapa, o que é que pode influenciar? Dietas hipercalóricas, alto consumo de gorduras trans ou saturadas. A gente pensa em tabagismo e baixa atividade física. Aí nós vamos para a segunda etapa. Então, houve a lesão, certo? E aí, as moléculas de LDL vão estar na circulação, né? Vão passar para essa região. E aí a gente vê as células de defesa que estão migrando para essa região porque houve a lesão no endotélio vascular. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? Neste momento, a gente vê que vai acontecer oxidação dessa LDL, essa partícula vai mudar e ela vai estar concentrada nesse local de lesão. Então, neste momento, a gente tem quais são os fatores que podem causar esse tipo de alteração? A gente pensa, então, de novo, dieta hipercalórica, a gente pensa nas gorduras, em poucas vitaminas, nesse caso aqui, muito sal, além do tabagismo e da atividade física. Na terceira etapa, então, ocorre infiltração de macrófagos para dentro, né, desse endotélio que foi lesado. Esses macrófagos, eles fizeram a fagocitose dessas partículas, certo? Do LDL oxidado. E aí, eles vão, por causa disso, né, se tornar macrófagos ativados e vão começar a produzir citocinas, fatores de crescimento, espécies reativas de oxigênio, que vão gerar um processo inflamatório neste endotélio vascular. Os mesmos fatores que atuaram anteriormente continuam atuando e continuam, então, influenciando essa etapa. Aí, o que vai acontecer? Devido a esse processo inflamatório, a gente vai ter proliferação de células musculares lisas nesta região e elas, ao fazerem essa proliferação, também vão gerar produção de citocinas e fatores de crescimento. Isso vai começar a causar uma obstrução neste vaso, certo? E aí, devido a essas alterações e a lesão, a gente começa a ver o quê? A trombose acontecendo, a fixação de plaquetas que vão formar, então, um tipo de trombo que pode se deslocar, causando, então, uma angina pectoris, por exemplo, certo?
E aí a gente vai entender um pouquinho melhor o que é a angina pectoris. Primeiro, a angina pectoris ela é sempre causada pela hipóxia do miocárdio. Então, essa hipóxia do miocárdio faz com que o coração comece a funcionar sem conseguir realizar a respiração celular, ele não para de bater, porém ele começa a realizar o quê? Fermentação lática. Ao realizar a fermentação lática, ele vai sofrer um processo de contração e vai sofrer também, nesse processo de contração, ele vai entrar no processo de disritmia. Então, essa contração, ela é muito semelhante a uma cãibra, isso gera uma dor insuportável. Existem alguns tipos, né, de angina pectoris, a gente fala em angina estável, que é a mais comum. Então, ela é causada por uma placa de ateroma estável. O que é isso? É uma placa fixa, tá? Então, o paciente tem uma redução de oxigenação, mas essa redução ela é constante. Então, o que acontece? Este paciente só vai ter angina pectoris estável quando ele tiver uma sobrecarga cardíaca. Então, quando ele fizer algum tipo de esforço físico, estresse emocional, relação sexual, aí ele vai sentir a dor no peito, tá? Característica dessa contração muscular cardíaca. E essa dor geralmente tem uma duração pequena de até 20 minutos. Só que também existe angina pectoris instável. Quando nós pensamos nessa angina pectoris instável, a gente está pensando numa placa que pode se romper e pode causar uma obstrução maior numa arteríola, por exemplo. E nesse caso, como essa placa se soltou e andou, não é necessário que o paciente faça esforço físico para sentir angina pectoris. Ele pode sentir essa dor mesmo estando dormindo, em repouso, por exemplo. Essa angina pectoris, geralmente, ela tem uma duração maior, tá? Porque tem a ver com a obstrução do vaso devido à movimentação da placa e, geralmente, ela vai evoluir para o infarto agudo do miocárdio. Quando a gente fala em infarto agudo do miocárdio, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou pensando então na oclusão da coronária, tem uma obstrução importante, esse paciente tem dor torácica grave, persistente, com sensação de esmagamento ou aperto, irradiação para braço esquerdo, mandíbula, pescoço, ombro. Esse paciente tem dor por estímulo simpático, isso também vai gerar transpiração, ansiedade e hipertensão. E ele vai sentir dor também por estímulo vagal, então ele vai poder sentir náuseas e vômitos. Esses pacientes, né, quando tem um infarto agudo do miocárdio, eles vão ficar com uma função miocárdica comprometida, então eles vão apresentar fadiga, respiração entrecortada, extremidades frias e hipotensão depois que esse infarto acontece. Porque daí depois do infarto ele fica com hipotensão? Porque você vai ter uma disritmia cardíaca que vai modificar, então, o débito cardíaco, causando essa hipotensão. Essa figura mostra pra gente o que acontece durante o infarto agudo do miocárdio. Então, dependendo da importância do vaso, que é o obstruído ou ocluído, você vai ter uma área de isquemia diferente. Então, se nós pensarmos numa oclusão que aconteça numa arteríola ou em um capilar arterial, a gente vê uma área de isquemia menor. Se essa arteríola for mais importante, a gente vê uma isquemia maior, e se você já tiver isso acontecendo na parte inicial da arteríola, a gente vai ter uma área isquêmica maior. E o que isso é importante? Isso vai modificar o tipo de dor que o paciente sente na hora que ele está sentindo um infarto. Quanto maior a área isquêmica, maior a área lesionada e maior a dor no peito que o paciente sente. A hipertensão é uma doença crônica não transmissível multifatorial, então ela tem várias causas, né, possíveis, e no início ela é assintomática, o que faz com que a gente tenha dificuldade de fazer o diagnóstico desse paciente hipertenso. Essa elevação da pressão arterial, ela pode ser intermitente ou contínua. Quando a gente fala em intermitente, a gente está pensando no quê? Uma coisa que vai e volta, né? Não é constante. E isso vai levar a comprometimento de irrigação tecidual, porque eu não consigo garantir o aporte de oxigênio, né? Devido à modificação da circulação em todos os tecidos.
com a mesma concentração, e isso também leva a danos vasculares, então isso pode ser relacionado ao início de uma aterosclerose, por exemplo. Essa hipertensão pode ser classificada em primária, quando ela é genética. Essas que são primárias, genéticas, geralmente elas têm a ver com problemas estruturais, constitutivos, nos vasos, né, sanguíneos ou no coração. Quando a gente fala em secundária, a gente está pensando em, por exemplo, problemas renais. Então, se o paciente tiver algum tipo de alteração renal importante, ele pode ter dificuldade, né, de urinar, ele pode se tornar hipertenso. A gente pensa em transtornos endócrinos, por exemplo, aumento de concentração de vasopressina, porque esse paciente tem algum tipo de tumor na glândula que secreta vasopressina, isso vai gerar, então, um aumento de pressão arterial. A gente pensa na obesidade, uso de estrógeno, né, e gravidez. Quando a gente pensa na obesidade, são vários fatores que vão levar à hipertensão. Uso de estrógeno, a gente sabe que mulheres que usam estrógeno são aquelas que usam geralmente como medicamento anticoncepcional. Por isso que quem faz uso de medicamento anticoncepcional tem que fazer acompanhamento médico, né? Porque a gente sabe que isso pode, inclusive, gerar uma trombose devido à agregação plaquetária, que também é relacionada ao estrógeno. E quanto à gravidez, nós temos que pensar na possibilidade da mulher desenvolver essa hipertensão durante a gestação ou já ser hipertensa anteriormente e ela poder apresentar pré-eclâmpsia e eclâmpsia, tá? Isso é muito arriscado, porque na hora do parto ou nos meses finais de gestação, essa mulher pode apresentar uma hemorragia intrauterina, e isso pode tanto levar à morte do bebê quanto da mulher. Geralmente, em casos de eclâmpsia em que a mulher é atendida dentro de ambiente hospitalar, o bebê sempre é salvo, é mais fácil salvar o bebê, mas a chance da mulher morrer é muito grande, tá? Porque ela pode ter, com esse pico de pressão, por exemplo, um AVE, inclusive. Então, aqui a gente vê as principais consequências da hipertensão. Então, vamos começar aqui, ó, o que pode acontecer. Eu tenho, então, aqui, ó, a hipertensão. Devido a essa hipertensão, eu vou ter, então, aumento do pós-carga. Ou seja, eu vou ter alteração dos batimentos cardíacos, certo? Isso vai alterar o batimento sistólico e o diastólico. Ou seja, o coração perde a capacidade de organizar os batimentos cardíacos. Isso vai fazer com que eu tenha uma insuficiência cardíaca se desenvolvendo, porque o paciente é hipertenso. Por que isso acontece? Ele está sobrecarregando o coração. Essa sobrecarga, né, que é o aumento do pós-carga, faz com que você tenha desorganização dos batimentos cardíacos e eles têm que, então, alterar esse funcionamento para garantir que você consiga expulsar todo o sangue que fica dentro das câmaras cardíacas. Com o tempo, isso fica tão difícil que o coração não consegue mais fazer a contração completa e ele sempre vai ter um resíduo de sangue dentro dele. Isso vai gerar uma insuficiência cardíaca congestiva. Além disso, esse aumento de pós-carga também vai fazer com que haja aumento na demanda de oxigênio do miocárdio. Por quê? Se o coração está contraindo mais forte, né, inclusive mais rápido, o que vai acontecer? A gente vai ver, então, uma necessidade maior de oxigênio para o miocárdio para ele acontecer. Isso pode gerar uma isquemia, né, e infarto agudo do miocárdio. Agora vamos ver aqui deste lado. A hipertensão gera dano arterial, certo? Esse dano arterial possibilita o início de aterosclerose. Essa aterosclerose pode acontecer em vasos coronários, né? Vasos cerebrais e na aorta. E aí, o que vai acontecer? Se acontecer num vaso coronário, né? Você vai ter a obstrução ou a oclusão acontecendo. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma diminuição do sofrimento do oxigênio para o miocárdio. Isso vai gerar também
um infarto agudo do miocárdio devido à isquemia. Se for no vaso cerebral, eu penso num AV isquêmico, tá? Que é aquele em que há oclusão e não há passagem de oxigênio, né, para o encéfalo. E na aorta a gente vê que podem acontecer aneurismas e dissecção. Além disso, esse dano arterial pode fazer com que haja enfraquecimento dos vasos, das paredes dos vasos. E o que significa isso? Elas perdem, a gente tem que lembrar, né, que, por exemplo, as veias, elas têm uma musculatura ao redor para gerar uma contração. As artérias também. Então, o que acontece? Se há um enfraquecimento nesses vasos, esses vasos cerebrais, eu posso ter um AVE hemorrágico. Se forem vasos renais, eu vou ver o desenvolvimento de insuficiência renal nesse paciente e nefroesclerose. Então, vejam, a hipertensão pode ser causada por problemas renais, mas ela também pode causar danos renais. E a gente fala também nessas paredes, na modificação de contração dos vasos oftálmicos. Isso vai levar à retinopatia, que pode levar esse paciente à cegueira. Então, a hipertensão, ela é relacionada a vários problemas de saúde e ela tem um componente de retroalimentação com problemas renais. Problemas renais causam hipertensão, hipertensão causa problemas renais. Então, sabendo de tudo isso, né, eu preciso fazer o quê? Uma avaliação do meu perfil lipídico. Eu tenho que saber quais são os parâmetros que eu vou avaliar para saber se esse meu paciente tem problema, tem dislipidemia, se ele pode sofrer um infarto, se ele pode desenvolver aterosclerose. Então, a gente vai falar dos principais parâmetros estudados: colesterol total e frações, triglicérides, apolipoproteínas, homocisteína total, sem e com sobrecarga de metionina. Então, a gente vai entender quais são esses parâmetros e, depois disso, a gente vai falar, então, da avaliação de lesão muscular e como a gente pode ter certeza se o paciente está tendo um infarto ou não. Então, começamos com colesterol total e frações. Quando a gente começa, então, com colesterol total e frações, a gente tem que lembrar o seguinte: o colesterol total, ele é uma soma do HDL colesterol com o LDL colesterol e o VLDL colesterol, certo? Nós podemos fazer a determinação da concentração de colesterol total por métodos enzimáticos e a interpretação é simples. Caso ocorra aumento da concentração de colesterol total, o paciente pode ter uma dieta hiperlipídica, ele pode ter nefrose, hipotireoidismo. Como eu disse para vocês, os hormônios tiroidianos são extremamente importantes para esse metabolismo de carboidratos, de lipídios. Então, a gente pensa o seguinte, na verdade, os hormônios tiroidianos, eles controlam todo o metabolismo de lipídios, proteínas e carboidratos, certo? Então, o que acontece? Pacientes que têm diminuição dos hormônios tireoidianos, eles vão apresentar alteração no metabolismo de lipídios, o que vai causar uma dislipidemia. Isso pode ser visto pelo aumento de colesterol total. A gente pensa nessas doenças colestáticas hepáticas e a gente vai ver também que a gente pode pensar nas hiperlipoproteinemias dos tipos 2A, 2B e 3, tá? Em todas essas condições, acontece aumento de colesterol total. O colesterol pode diminuir no hipertiroidismo, então é o contrário. Eu tenho tanto hormônio, tanto T3 e tanto T4, que eu vou consumir gordura. Esse paciente vai emagrecer, nós vamos discutir isso posteriormente numa próxima aula. E a gente também vê essa diminuição de colesterol total em desnutrição crônica, que a gente pode ver, por exemplo, em pacientes anoréxicas ou em pacientes que estão apresentando caquexia. Então, por exemplo, o estágio final de câncer, em que o paciente queima toda a musculatura, toda a gordura do corpo. Então, vamos falar agora dessas frações, né? Porque não adianta saber apenas o colesterol total como tá, eu preciso saber as frações. Isso é importante para mim, porque isso vai mostrar qual é o risco que o paciente tem, qual o problema que ele está apresentando. Então, a gente começa com o HDL colesterol, tá? Ele é utilizado para determinação de risco cardíaco,
Por que isso, né? Vamos nos lembrar, quem sofre oxidação é o LDL colesterol, certo? Como nós vimos lá na conta, nós temos um VLDL também. Só que o VLDL, nós vemos aqui embaixo, ó, ele é relacionado à concentração de triglicérides, certo? Então, consequentemente, se eu for pensar no que pode estar acontecendo, eu vejo o seguinte: o colesterol total eu determino enzimaticamente. O HDL colesterol eu também determino enzimaticamente. O VLDL do meu paciente, ele é correlacionado com a concentração de triglicérides, desde que o triglicérides seja menor do que 400 miligramas por decilitro. Tudo bem. Então, quem sobra, né? O LDL colesterol. Esse LDL colesterol, então, a concentração dele acaba sendo relacionada com a de HDL, porque o VLDL é determinado pelo triglicérides, né? Então, o que acontece? Se eu tenho aumento de HDL colesterol, eu tenho baixo risco cardíaco, porque se o HDL está aumentado, eu tenho, em proporção, uma diminuição de LDL, por isso que o risco cardíaco é baixo. Por outro lado, se o HDL colesterol está baixo, eu tenho alto risco cardíaco, porque isso significa que proporcionalmente eu tenho um aumento de LDL colesterol. A gente vê, né? Como eu disse para vocês, o VLDL colesterol, ele pode ser calculado a partir da equação de Friedewald, tá? E se a concentração de triglicérides for até 400 miligramas por decilitro, tá? Então, daí como eu faria esse cálculo? VLDL vai ser igual a triglicérides dividido por 5, tudo bem? E aí, a gente vê, então, que sobra o LDL colesterol. Existem kits diagnósticos para determinação deste parâmetro, porém, eles não são reprodutíveis, eles apresentam muitos problemas em relação à determinação desse parâmetro. Por este motivo, a gente acaba usando o cálculo, né, fazendo um cálculo para a determinação da LDL colesterol. Então, o que a gente vê, ó? LDL colesterol é igual à concentração de colesterol total menos a concentração de HDL colesterol e de VLDL, que está aqui, né, que é o triglicérides, dividido por 5. Além do colesterol total e frações, nós também utilizamos os triglicérides, né? É um fator importante para a gente. A gente usa um método colorimétrico a partir de Trinder para determinar a concentração desses triglicérides. A gente vai ver o seguinte: esses triglicérides eles são aumentados, né? Em pacientes que têm dieta hipercalórica e pacientes também que têm alterações metabólicas relacionadas a eliminação, a metabolização desses triglicéridos. O aumento de triglicérides é relacionado ao aumento de risco de aterosclerose, certo? Mas ele também é importante deixar claro que ele é muito relacionado ao consumo de carboidrato, porque os pacientes não conseguem entender isso. Isso faz com que a gente pense uma outra coisa. Paciente que tem diabetes mellitus, certo? Tipo 2. É o paciente que tem uma dieta incorreta, certo? Se essa dieta for hipercalórica e ela também tem alto consumo de carboidratos, esse paciente, além de ter hiperglicemia, ele também vai apresentar o que a gente chama de hipertrigliceridemia, certo? Por quê? Porque o triglicérides vai ser produzido a partir de carboidratos que estão em excesso no organismo. Então, vamos agora ver algumas hipóteses diagnósticas. Então, vamos lá. A gente tem 4 situações diferentes. Primeira situação. A gente tem um paciente que ele apresenta colesterol total aumentado, né? E HDL colesterol também. Todos os outros parâmetros estão normais. Então, LDL colesterol, VLDL e triglicéridos. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Este paciente com esses parâmetros, com essas respostas, né, com esses resultados, ele apresenta risco cardiovascular? Não.
Por quê? Porque apesar do colesterol total estar aumentado, ele está aumentado devido ao aumento do HDL. E o HDL, quando está presente em altas concentrações, ele demonstra baixo risco cardiovascular nesses pacientes, certo? O HDL é importante para a gente por isso. Como esse paciente também não apresenta alteração de triglicéridos, a gente percebe, então, que ele é um paciente que realmente não tem risco cardiovascular. E este paciente pode ser um paciente, por exemplo, que não consuma muito gorduras normalmente, né? Pode ser um paciente que faça exercício físico regularmente, ou pode ser apenas aquele que tem um bom funcionamento do organismo em relação ao metabolismo de lipídios. A gente vai agora para o segundo paciente, para a segunda situação. Então, nessa segunda situação, a gente já percebe que o colesterol total está aumentado, tá? Esse HDL está diminuído, o LDL está aumentado, VLDL e triglicéridos estão normais. Então, o que a gente percebe? Esse paciente já apresenta uma dislipidemia, certo? Porque ele tem diminuição de HDL, aumento de LDL e aumento da concentração total de colesterol total. Esse paciente tem alto risco cardiovascular e a gente diz que ele apresenta uma hipercolesteremia. Vamos para o terceiro paciente agora. Esse terceiro paciente, ele apresenta HDL diminuído e todos os outros parâmetros estão aumentados. Então, a gente tem que entender o seguinte. Então, se o TG, que é o triglicérides, também está aumentado nesse paciente, é porque este meu paciente, ele é um paciente que tem o quê? Hipercolesterolemia mista, porque ele tem alteração no metabolismo de colesterol e triglicérides, certo? Ele tem um risco cardiovascular muito aumentado. Como que eu sei isso? Eu sei isso porque o próprio triglicérides já ajuda, né? Já dá uma implementada nesse risco cardiovascular, mas a gente vê que, além disso, o nosso paciente tem alta concentração de LDL aumentada e o HDL diminuído, então o risco cardiovascular dele é muito alto. E a gente também tem, então, nossa quarta situação, em que o paciente tem colesterol total normal, tá? O HDL dele está um pouco diminuído, o LDL está normal e a gente vê que o VLDL e o triglicéridos estão aumentados. Gente, isso, né, pode acontecer, por quê? Porque nesse caso, o paciente, ele tem apenas hipertrigliceridemia, certo? Ele não tem alteração no colesterol, mas ele pode ter um risco cardíaco aumentado. Por que isso pode acontecer? Porque ele tem uma diminuição de HDL e colesterol, certo? E o próprio triglicérides é uma partícula que, estando na circulação, pode ser relacionada ao início de uma aterogênese, né? Agora, a gente vai falar de dois parâmetros que são importantes, não são pedidos normalmente em exames de rotina pelos médicos, mas aqueles exames que a gente fala que são os exames do check-up anual, mas que podem ser utilizados para verificar o risco cardíaco do paciente. Então, a gente vai pensar agora nas apolipoproteínas. Então, a gente tem, né, alguns tipos, são proteínas constituintes das partículas lipoproteicas. Elas são proteínas importantes porque elas vão ser ligadas às partículas de colesterol para fazer o transporte dessas partículas. Então, medir essas apolipoproteínas é uma forma de nós sabermos o que está acontecendo com as partículas de colesterol, as frações, certo? Então, vamos começar com a ApoA. Essa ApoA, ela apresenta duas isoformas diferentes, A1 e A2. Essas apolipoproteínas A são produzidas no fígado e no intestino e elas se ligam a HDL colesterol. Então, consequentemente, eu consigo tirar o seguinte, né? Se eu tenho diminuição de ApoA, eu tenho risco de aterosclerose. Por quê? Porque a diminuição de ApoA significa para nós
que está tendo uma diminuição de HDL e colesterol, certo? Porque ela se liga ao HDL. Então, de uma forma indireta, eu estou medindo a concentração do HDL e colesterol. Por outro lado, o aumento de ApoA também poderia demonstrar para a gente baixo risco de aterosclerose. Além da ApoA, nós também temos a ApoB. Então, aqui, a ApoB também apresenta duas isoformas, a ApoB48, que é sintetizada no intestino, e ela se liga aos quilomicrons, e ela apresenta um grande potencial aterogênico. E nós temos a apolipo B100, que apresenta síntese hepática, e ela se liga ao LDL. Na verdade, ela é extremamente importante, porque é essa ApoB100 que permite que o LDL consiga entrar dentro das células, gerando, então, o processo de aterogênese. Então, a gente sabe, no final das contas, que, independentemente de qual fração estiver aumentando de ApoB, o aumento de ApoB mostra para nós o alto risco de aterogênese. Aí nós temos um outro parâmetro interessante para medir o que está acontecendo aqui com um paciente, é a homocisteína total, tá? Então, primeira coisa, a homocisteína, ela é produzida a partir da desmetilação da metionina hepática, que foi obtida por dieta. Então, ela é obtida, transportada pelo fígado, e a partir daí, ela vai ser desmetilada, vai sofrer reações químicas hepáticas, e aí ela vai gerar homocisteína total, tá? Então, a gente pode fazer a determinação dessa homocisteína de duas formas diferentes, sem sobrecarga de metionina e com sobrecarga de metionina. Então, a sem sobrecarga de metionina é a que a gente chama de leitura basal, tá? Ou seja, eu vou fazer, o paciente vai fazer o tempo necessário de jejum, vou coletar o sangue e vou fazer a concentração de homocisteína. E aí, tem duas condições em que essa homocisteína pode aumentar, que é interessante para a gente. Ela aumenta em pacientes que têm erros inatos de metabolismo, tem uma doença em que é relacionada, que o paciente a gente vai ver nele a homocisteinúria. Então, vou ver essa homocisteína em alta concentração sendo eliminada na urina, tá? Isso é por um defeito enzimático. Então, vai acabar gerando uma alta concentração de homocisteína. E a gente também vê uma outra coisa importante, pacientes que têm alta concentração de homocisteína, eles têm alto risco de aterogênese e trombogênese. Por que isso acontece? Porque essa homocisteína, ela pode ser oxidada e a partir do momento que ela é oxidada, ela pode começar a levar a lesões nos vasos sanguíneos, né, no endotélio vascular. Esse é o teste sem sobrecarga. Aqui nós vamos falar agora, então, do teste de homocisteína com sobrecarga de metionina. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira coleta em jejum, que é a coleta da leitura basal. Vou administrar por via oral metionina para esse paciente, 100 miligramas de metionina por quilograma de massa corpórea do paciente. Eu espero 2 horas, faço uma coleta. E a terceira coleta é feita 8 horas depois dessa administração oral de metionina, certo? Então, eu vou acabar tendo uma curva dessa sobrecarga de metionina. Então, o que acontece? Por que eu faço isso? Se eu der muita metionina para esse paciente, ele vai transformar essa metionina em homocisteína, certo? Só que daí a gente consegue avaliar tanto se o fígado está funcionando para fazer isso, né? Como a gente também consegue, através desse exame, verificar, identificar pacientes que têm metabolismo alterado de homocisteína com níveis plasmáticos em jejum normais, tá? Ou seja, o paciente, se eu faço em jejum, ele tá bem. Só que a hora que eu dou a sobrecarga de metionina, eu vou ter um aumento desse paciente muito alto. Isso vai mostrar que você vai poder ter oxidação dessa homocisteína acontecendo,
consequentemente, esse paciente tem alto risco cardiovascular. Então, agora a gente vai começar a falar da avaliação de transtornos musculares, e quando a gente pensa em transtornos musculares, a gente vai pensar tanto na avaliação de lesões em musculatura esquelética, quanto em lesões no miocárdio, certo? Então, existem marcadores que são específicos, outros que não são, e a gente vai entender o que eu posso usar, então, para diagnosticar esse infarto agudo do miocárdio. Para tanto, a gente vai usar alguns parâmetros, são mioglobina, CKMB, troponina, ASH, LDH e aldolase. A gente vai ver o papel de cada um desses marcadores, tanto na avaliação de transtorno muscular esquelético, quanto na avaliação de transtornos, alterações no miocárdio. Então, a gente começa com a mioglobina. A mioglobina é considerada um marcador precoce de IAN, tá? Então, ela é a primeira que aparece, então, nas 8 primeiras horas de infarto, ela vai aparecer, só que ela tem um problema. A mioglobina, ela não é específica para miocárdio. Ela também aumenta com a mesma rapidez, caso o paciente tenha alterações na musculatura esquelética. Então, qual é a interpretação? A gente vê que aumento da concentração de mioglobina pode ser relacionado a infarto agudo do miocárdio, lesão na musculatura esquelética, rabdomiólise, que é uma doença em que você tem alteração da musculatura e até mesmo insuficiência renal, isso pode acontecer, certo? Então, o que a gente vê? Existe uma curva conhecida da mioglobina. A gente sabe que ela começa a aumentar de 2 a 4 horas após o início do infarto. Ela atinge o pico em 8 a 10 horas e quando dá 24 horas, ela normaliza, certo? Então, ela é um marcador precoce, mas não serve para fazer acompanhamento do infarto, porque ela desaparece no primeiro dia, nas primeiras 24 horas após o infarto. Além da mioglobina, nós temos outras, Vamos para a próxima. Nós também podemos determinar a concentração de creatina quinase, CK, que também é denominada creatina fosfoquinase, que a gente tem a CPK. Na verdade, eu posso determinar tanto a concentração total quanto a concentração das isoenzimas. Ela apresenta 3 isoenzimas diferentes, então a gente vai lembrar que a concentração total é relacionada à soma da concentração das 3 isoenzimas, certo? Então, o aumento de CK total mostra pra gente que tem alguma alteração acontecendo, mas não dá para saber qual é, porque como são 3 isoenzimas, para saber o que está acontecendo, eu tenho que avaliar cada uma delas. Então, a gente começa aqui com o aumento de CKBB. Ela é relacionada principalmente à AVE e alterações em próstata e útero. A gente fala em CKMM. Agora sim, a CKMM é uma fração ou isoenzima relacionada à alteração muscular. Então, a gente vai ver o aumento de CKMM quando esse paciente tiver esforço muscular intenso, miosite, distrofia muscular ou traumatismo muscular. Além delas, nós temos uma que é específica e importante para a gente, que é a CKMB, que nós vamos ver a seguir. A CKMB é um marcador específico de infarto agudo do miocárdio, porque essa fração está presente preferencialmente no miocárdio. É o melhor marcador que nós temos a partir de 8 horas a 72 horas após o início do infarto. E o que a gente vê? O aumento de CK total com o aumento de CKMB demonstra que o paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio. A gente vê também a curva de variação da CKMB no infarto. Então, ela aumenta de 4 a 8 horas após o início. O pico é atingido entre 12 e 24 horas e a normalização acontece de 72 a 96 horas, certo?
Então, a gente vê que ele pode ser utilizado para avaliar, inclusive, se o paciente está se recuperando do infarto, porque a partir de 3 dias, né, depois do infarto, essa concentração tem que ir diminuindo. Temos também a troponina. A troponina também apresenta isoenzimas, sendo que para o miocárdio nós temos duas específicas, a troponina T e a troponina I, certo? Para nós, a troponina é o melhor marcador de infarto pregresso. Por quê? Porque ela vai demorar alguns dias para normalizar, tá? E esse é o único marcador que tem disponível até hoje um teste rápido, que é um teste de imunocromatografia. Por isso que ele é muito utilizado dentro do hospital, apesar do pico dele não ser o mais alto possível. Porém, o que acontece, gente? A imunocromatografia, ela é uma técnica que tem alta sensibilidade, então eu consigo detectar baixas concentrações de troponina, o que faz com que essa técnica seja interessante para a gente. Então, a gente vê o seguinte, essa troponina, o aumento de troponina T e I mostra IAN com isquemia reversível e a angina pode ser instável. Isso para nós é interessante. A gente vê, então, que a curva da troponina I, ela mostra que você tem aumento da concentração de 4 a 6 horas após o início do infarto, o pico em 12 horas e a normalização de 3 a 10 dias após o infarto. Então, eu posso avaliar, inclusive, se estiver sozinha, não estiver presente os outros parâmetros, há quanto tempo esse paciente infartou. E nós temos também a curva de troponina T. Então, a troponina T, a gente vê que o início é parecido, de 4 a 6 horas, o pico de 12 a 48 horas, e ela demora mais tempo ainda para desaparecer, de 7, para normalizar, né? De 7 a 10 dias. Então, é um marcador interessante para a gente, tá? Para fazer a avaliação do paciente. E para nós, apesar de não ser o mais precoce, ele tem sido utilizado em emergências, né? Emergência de infarto agudo de miocárdio. Por quê? Porque a gente usa a cromatografia, que é uma técnica muito sensível, que permite a detecção de concentrações baixas de troponina. Isso permite, então, que você tenha uma resposta rápida, né, um resultado rápido, e isso melhora a sensibilidade da determinação. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos usar este gráfico para comparar os marcadores de infarto agudo de miocárdio. Então, vamos lá. Então, aqui, né, no X, a gente vê dias após o início do infarto e aqui a concentração. Então, vamos lá. A gente vê que o marcador precoce é a mioglobina, tá? Que ele aparece primeiro, mas também de 2 a 4 horas, né? A partir daí, a gente vê que todos os outros aparecem. Um pouquinho depois, que é de 4 a 6 horas ou 4 a 8 horas. Então, a gente vê o aparecimento de troponina e CKNB. Aí, quando a gente observa as curvas azuis, a gente percebe o seguinte. A troponina pode ser utilizada para estimar ou verificar a extensão desse infarto, se a área do miocárdio atingida é pequena ou grande. Como isso é possível, né? Ó, a gente vê aqui no azul claro, o paciente teve uma área de extensão grande de infarto agudo do miocárdio, então a área que sofreu isquemia foi grande, a concentração de troponina sobe muito e demora muito tempo para cair. Aí a gente vê aqui, no azul escuro, o paciente também teve o infarto, teve aumento, subiu pouco e fica persistente durante algum tempo também. Mas por que no B2 você tem menos? Porque a área que sofreu isquemia, a área de infarto no miocárdio é menor. E a gente vê aqui, ó, o CKNB, tá? Que ele vai aumentar de 4 a 6 horas, como a gente viu anteriormente, só que ele vai normalizar em até, né, 96 horas, que seriam 4 dias, mas com 3 dias geralmente já normaliza. Então, o que a gente percebe? Cada marcador, ele tem uma utilidade, certo? Então, nenhum é melhor que o outro.
Lembrando que para nós a troponina, os testes que nós usamos de alta sensibilidade de imunocromatografia fazem com que ela seja extremamente útil na emergência, mesmo não sendo a primeira a subir. Então, além desses marcadores, tá? A gente tem outros que a gente vai ver a seguir. Então, a gente vai falar da AST, aspartato aminotransferase. Ela foi a primeira enzima utilizada para acompanhamento ou para verificação de IAM, né, de infarto agudo de miocárdio, quando nós não tínhamos outras enzimas e outros parâmetros mais específicos e mais sensíveis disponíveis, tá? Mas ela funciona, por quê? Porque ela tem uma curva de aumento muito parecido com a da CKMB. Apesar disso, essa enzima ela não é específica porque ela está presente em vários tecidos. A gente vê no fígado, nos eritrócitos, na musculatura esquelética e no miocárdio, certo? Então, consequentemente, um aumento de AST pode ser IAM, né? Infarto agudo do miocárdio, pode ser lesão muscular e pode ser alteração hepática, pode ser até mesmo hemólise. Então, vejam, essa não é uma enzima que hoje em dia nós utilizamos mais. Mas, se ela estiver alterada, a gente pode ver que tem alguma coisa acontecendo. Então, vamos falar agora da lactato desidrogenase, que é a LDH. Essa enzima, ela é uma enzima que catalisa a oxidação reversível do lactato para piruvato. Então, tendo o NAD como cofator. O que é importante isso para a gente? Para eu produzir o lactato, né? Existem várias formas, uma delas é através da fermentação lática. Então, caso o meu paciente, se nós pensarmos no IAN, né, se aconteça um infarto do miocárdio, ele vai ter muito lactato disponível, então a gente vai ver um aumento dessa enzima. Essa enzima, apesar de ser importante, dá para fazer isso, ela é uma enzima inespecífica. Por quê? Porque ela tem várias isoformas. Então, a gente tem LDH 1, 2, 3, 4 e 5. Sendo que a 1 e a 2 ainda tem a ver com as mesmas coisas. Então, coração, hemácias e rins, certo? Lactato desidrogenase 3, pulmões. 4 e 5, a gente vai ver que é mais ou menos parecido. Sendo que a 4 ainda tem leucócitos e linfonodos, né? Músculo e fígado. E a 5, fígado e músculo esquelético. Então, o que a gente vai ver? Dependendo, o aumento dessas isoformas vai demonstrar doenças diferentes para a gente. Então, vamos fazer a interpretação dos resultados alterados de lactato desidrogenase. Primeiro, pode acontecer aumento, né, da lactato desidrogenase total. Aí ela é relacionada ao aumento das isoformas. Então, não adianta fazer a total, senão eu não sei o que está acontecendo. Para ter certeza, eu vou ter que fazer as isoformas, então, para determinar qual é o problema apresentado pelo paciente. Se houver aumento de lactato desidrogenase 1 ou 2, tá? A gente vai ver que esse paciente pode estar apresentando infarto agudo do miocárdio, anemia hemolítica, anemia perniciosa e lesão renal. Sendo que a gente já conhece a curva, né, da lactato desidrogenase, da 1, aqui no infarto agudo do miocárdio, que acontece? Ela costuma aumentar de 24 a 48 horas após o início do infarto, a ocorrência do infarto. O pico dela é de 2 a 3 dias e a normalização geralmente acontece em 10 a 14 dias após a ocorrência do infarto. Então, o que a gente vê? Ela, hoje em dia, não é um marcador muito bom devido a essas características, porque a gente precisa descobrir na hora que o paciente está infartando, né? Não dias depois. Então, além disso, o aumento de lactato desidrogenase 3 é relacionado a infarto pulmonar, o 4, linfoma e outros tipos de câncer, né? E também a lesão hepática e distrofia muscular. E o aumento da lactato desidrogenase 5 é relacionado especificamente à lesão hepática e distrofia muscular. Nosso último parâmetro é a aldolase. Essa enzima é importante porque ela faz a conversão de glicose em energia e ela apresenta 3 enzimas, cada uma com uma especificidade diferente. Então, a aldolase A, musculatura e hemácias.
aldolase B, fígado, intestino e rins, aldolase C, principalmente no cérebro, certo? Então, para nós aqui interessa fazer a quantificação de aldolase A. E a gente percebe o seguinte, quando ocorre aumento de concentração de aldolase A gente vai ver isso acontecer também em alguns tipos de anemias hemolíticas, mas em lesões de musculatura esquelética, causada por trauma, tá? Distrofia, e também podemos ver isso acontecer no infarto agudo do miocárdio. Agora, se a concentração de aldolase está normal e mesmo assim esse paciente apresenta alteração de tônus muscular, com fraqueza muscular, isso aí, então, a gente usa essa aldolase para determinar que quando isso acontece, essa aldolase A normal, com fraqueza muscular, mostra pra gente que esse paciente tem uma miopatia neurológica, como acontece, por exemplo, na esclerose múltipla, tá? Ou na esclerose lateral amiotrófica. E aí, a gente acabou os nossos parâmetros agora. Vamos fazer, então, de novo, mais uma vez, observar algumas condições que podem acontecer. Agora vamos começar a discutir algumas hipóteses diagnósticas. Então, nós temos 6 pacientes diferentes e a gente quer descobrir qual tipo de lesão muscular ele tem. Se é lesão em musculatura esquelética ou se é lesão de miocárdio, certo? Então, vamos lá. Primeiro paciente. A única alteração que ele apresenta é mioglobina aumentada. Todos os outros parâmetros estão normais. Aí, a pergunta que a gente quer responder é a seguinte: este paciente, ele está obrigatoriamente tendo infarto agudo do miocárdio? Você pode estar pensando, sim, porque a mioglobina é um marcador precoce. Sim, mas ele é um marcador precoce, porém é um marcador inespecífico. Ou seja, pode ser que o paciente esteja apresentando uma lesão muscular. Então, o meu paciente número 1, ele pode estar tendo um infarto agudo do miocárdio precoce, ou ele pode estar apresentando uma lesão na musculatura esquelética precoce também. Daí, nós temos nosso segundo paciente. No segundo paciente, a mioglobina está normal, CK total está aumentada, a mioglobina, está aumentada, CK total está aumentada, CKMB está aumentado, AST está aumentado e aldolase também. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, CKMB, aumento de CKMB é relacionado ao quê? A infarto agudo do miocárdio. E a AST, ela tem o mesmo comportamento que o CKMB. Então, o CK total aumentou porque o MB aumentou também, tá certo. Né? A AST está acompanhando o CKMB, ok, tá certo também. A aldolase aumenta em casos de infarto agudo do miocárdio, que a gente já viu, e a albumina ainda está aumentada, mostrando para a gente que esse infarto é relativamente recente. Por quê? Porque a mioglobina, ela diminui, né? Volta ao normal, ela normaliza em até 24 horas, tá? Então, faz no máximo 24 horas que esse paciente infartou, o número 2. Vamos agora para o paciente número 3. O paciente número 3, ele tem apenas troponina e LDH1, a lactato desidrogenase 1, aumentadas. Todos os outros parâmetros estão normais. Então, o que a gente vê? Este paciente infartou há alguns dias. É o infarto pregresso. Por quê? A LDH, ela pode demorar até 10, 13 dias para normalizar. E a troponina mostra para a gente, então, que esse infarto aconteceu alguns dias também, porque ela continua aumentada por muito tempo. A gente tem que lembrar que o valor de troponina também é relacionado com a extensão do infarto e que em emergências, hoje em dia, nós podemos usar a troponina. Por quê? Porque nós usamos a imunocromatografia, que é uma técnica extremamente sensível, mais sensível que as técnicas diagnósticas, e por isso ela acaba tornando a troponina um marcador precoce de infarto. É a técnica, devido à sensibilidade da técnica, porque ela não é colorimétrica, ela é uma imunocromatografia. Então, vamos agora para o número 4.
Nosso paciente número 4, ele só tem aumento de concentração de mioglobina e aldolase. Ele não tem nenhum marcador específico de infarto. Então, o que esse paciente tem? Ele tem alguma lesão muscular, distrofia muscular, alguma coisa está acontecendo com ele, certo? Como ele também tem a mioglobina, também está aparecendo, também está relacionada, né? E a gente vê que a aldolase está aumentada, é lesão muscular mesmo. Esse paciente, ele não está apresentando nenhum problema relacionado à miopatia, como, por exemplo, a esclerose múltipla, certo? Vamos para o nosso paciente agora, número 5. Paciente número 5, ele apresenta CK total aumentado, CKMB aumentado, AST aumentado, CKMM aumentado, AST aumentado, tá? E aldolase aumentada. O que esse paciente está tendo? Está tendo infarto? Não, porque o marcador específico de infarto não aparece. Nem a troponina, nem o CKMB. O que esse paciente está tendo, na verdade? Ele teve uma lesão muscular extensa, certo? Tudo que ele está apresentando são marcadores de lesão muscular. Ele não está infartando. E por último, então, vamos para o nosso paciente número 6. O paciente número 6, ele só apresenta alteração na lactato desidrogenase 1 e na aldolase, certo? As outras enzimas desse paciente estão todas normais. Isso pode mostrar para a gente que esse paciente está tendo apenas uma alteração muscular que já é antiga, tipo um infarto ou um infarto muito pregresso, muito anterior, certo? E assim nós acabamos, então, essa parte de perfil lipídico e transtornos musculares.